Boa tarde a você, a paz de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo. Mas acontece que o apóstolo Paulo falou na sua primeira carta, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, expressamente diz o Espírito, que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, homens tendo as suas mentes cauterizadas. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão extremo de apostasia, aonde o homem desviou completamente o santo mandamento que Deus, pelos profetas e pelos santos apóstolos, deixaram escrito. E tudo que foi escrito neste livro foi escrito para aviso nosso. Porquanto a mensagem do Evangelho é para que o homem se arrependa. Porquanto Deus, Ele anuncia agora em todo lugar, em todo canto, a todos os homens que se arrependam dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos. Eu quero ler para vocês a palavra de nosso Deus, aqui no livro de Atos, capítulo 3. Pedro falou assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Quando Pedro aqui está relatando o que iria acontecer nos últimos dias, foi por causa de um milagre, a porta da famosa, o templo de Salomão, aonde ali Pedro e João estavam indo para cumprimento daquela palavra que Jesus falou a eles. E eles estavam indo adorar a Deus, glorificar o nome de Jesus. Mas quando eles passaram, eles se depararam com um homem coxo, havia 40 anos de idade. Aquele homem não conseguia andar, aquele homem só vivia mendigando migalhas, pedindo dinheiro para um e para outro. Mas acontece que o dia que aquele homem, ele virou-se para Pedro e João e estendeu as suas mãos com uma mão de compaixão, uma mão de um homem totalmente independente das situações adjacentes. Ele falou para Pedro: dá-me uma esmola. Mas quando Pedro virou para aquele homem, Pedro falou assim para ele: nós não temos prata e nós também não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu não vim aqui te oferecer prata e nem ouro, nem te oferecer trabalho, nem bênção de Deus. Eu não vim aqui te oferecer casamento, eu não vim aqui te oferecer uma vida de paz, mas eu vim aqui te oferecer Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, Deus conosco. Se você quiser, venha e beba de graça da água da vida. Jesus falou em João 5 e versículo 48: eu sou o pão da vida.
Está com fome? Quer comer pão? Não é este pão que você compra na padaria e depois de alguns dias perecerá. É o pão da vida que desceu do céu. É o pão que te alimenta a sua alma e te fará forte até o último dia em que Jesus voltará nas nuvens dos céus. Este mundo está desapercebido. É para lá e para cá, as pessoas só se preocupam com o seu ego emocional. O ser humano só está se preocupando com o seu bem-estar. Não se preocupa mais com o próximo. Não está nem aí para o seu próximo. E muito menos com Deus. Mas Deus, que está vendo o que você pratica em oculto, Ele vai trazer à tona o que você fez em oculto. Porque Deus não terá o pecador por inocente. Por isso que Pedro falou: convertei-vos e arrependei-vos, para que chegam a vós o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. O homem só consegue refrigerar sua alma quando o Espírito Santo de Deus vem sobre ele. Porque Jesus falou em João 14, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, que o mundo não vê e que o mundo não pode receber. O Espírito que o mundo conhece é o Espírito do erro, o Espírito da prostituição, o Espírito da idolatria. Este o mundo conhece muito bem, porque corre atrás dele, corre para poder tê-lo em si próprio. Mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o homem não quer saber dele. Jesus falou assim: do pecado, porque vou para o meu Pai. Porque do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. Arrependei-vos, porque chegará de vós o reino dos céus. Crê no Evangelho de Cristo, porque só este Evangelho pode te salvar. Se você ficar acreditando em Evangelho de Xexenoê, você vai para o inferno. Se você ficar acreditando no Evangelho de Maomé, você vai para o inferno. Se você ficar acreditando no Evangelho dos católicos, dos papas, você vai padecer eternamente no inferno. Porque o único Evangelho que mostra a verdade, o caminho que conduz a Deus, é o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, mas para nós é o poder de Deus. Deus, Ele anuncia agora em todo lugar, a todo homem que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando em meus mortos. Jesus não está pendurado no crucifixo, Jesus não está dentro de um caixão, Jesus não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Há mais de 2000 anos que Ele está vivo, ressuscitado. Por causa desta mensagem, Pedro foi levado ao sinédrio. Por causa desta verdade, Paulo foi preso e Silas. Por causa desta verdade, Pedro e João foram confrontados face a face com aqueles religiosos que mandaram eles, segundo a ordem: cala sua boca, porque nós já não falamos para que vocês não pregassem mais nesse nome. E Pedro virou para aqueles filhos do diabo e falou assim: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Para nós, a obediência vem de Deus, e é para Ele que nós estamos aqui, obedecendo ao seu Evangelho. Porque Pedro falou: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sabe qual será o fim? Apocalipse, capítulo 20, versículo 15: aqueles que não foram achados, o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no fogo eterno. Você pensa que o inferno é brincadeira? Você está pensando que após a morte tudo se acaba? Descanse em paz, vai com Deus, olha lá no céu, virou uma estrelinha? Você está completamente errado. Por que os padres não pregam a verdade para você? Porque eles não têm coragem de pregar aquilo que está escrito neste livro, porque eles não pregam Bíblia. Eles enfeitam e enganam o ser humano pelos seus ensinos e conhecimentos vãs e inúteis. Mas a palavra de Deus, ela é veraz. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Passará os céus e a terra, Jesus falou, mas as minhas palavras não hão de se passar.
Sabe por quê? Porque esta palavra permanece para sempre. Esta palavra, ela é eterna. E o homem é pó, e o pó ele veio, ao pó ele retornará. O homem é soberbo, o homem é presunçoso, o homem é detrator, o homem é sem afeto natural, o homem é irreconciliável. Mas em Cristo Jesus, na sua morte, ele nos reconciliou com Deus Pai, para nos dar o perdão e nos oferecer a salvação eterna. Por isso que Pedro falou: nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelos quais os homens devam ser salvos. Não adianta você rezar, não adianta você consultar mortos, não adianta você perder tempo em religiões, porque religião é o caminho que te apressa para o inferno, é o caminho mais rápido que te conduz para o inferno. Jesus falou: eu sou o caminho, porque fora dele são atalhos que o homem tem tomado, é atalhos que tem conduzido ao homem à eterna ruína e à eterna perdição. Mas Jesus falou que aquele que procura ouvir as minhas palavras, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão de dentro do seu ser. Quem quiser, beba de graça. Mas os homens estão pagando à torta e à direita, não querem saber em receber de graça. Está igual Judas Iscariotes, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, trocou a salvação, trocou a redenção. Esaú trocou a primogenitura por um banquete, por um guisado de comida, e com lágrimas ele buscou arrependimento, mas não encontrou. O homem só está esperando morrer, para quando ele acordar no inferno, ele começar a orar, ele começar a pedir misericórdia, mas vai ser tarde demais, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado, foi Deus que o ordenou, não foi nenhum outro ser que determinou que o homem morrerá uma só vez, depois vem o juízo, e é isso que o homem não aceita, é isso que o homem não quer aceitar, porque o juízo será severo, o juízo será para ricos e para pobres, o juízo será para brasileiros e europeus, o juízo será para aqueles que têm condição e para aqueles que não têm nenhuma condição. O juízo de Deus será para aqueles que rejeitaram esta mensagem. Irmão, da onde adianta buscar só que ver a minha vida está passando mal? Fazendo um favor, irmão. Eu estou pregando aqui. O fundo do coração é rapidinho. Estou pregando o evangelho. Você, irmão, que na minha vida ninguém vai mexer com isso aí. Amém. Jesus Cristo é o único que pode dar salvação a cada um do homem que vive, mas o homem prefere acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Cristo. O homem vai para a igreja, sai da igreja e vai para o bar. O homem vai para a igreja rezar Ave Maria, mas quando sai, vai para a prostituição, fumar maconha, beber cachaça, se prostituir. E depois que morre, pensa que Maria vai rogar por ele, agora e depois da morte. Está sendo enganado. São doutrinas e preceitos de homens, doutrina de demônios. Essa doutrina é sã e sagrada. Se o homem aceita, recebe também a Jesus, porque Paulo falou que aquele que ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas e ruins suspeitas, contendas de palavras de homens corruptos de entendimento e privados de toda a verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, mas é causa de grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Mas se temos o que comer e o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Porque os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas,
que submerge os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, pratiques a justiça, a piedade, a fé, a mansidão, a benignidade, milites na boa milícia da fé, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão dela. Os homens estão só correndo atrás do vil metal, da prata e do ouro. Os homens não estão mais se importando com o oferecimento da salvação em Cristo Jesus. Pedro falou: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te oferecemos, te damos. Porque em Mateus 10, versículo 8, Jesus falou: de graça vocês receberam e de graça vocês dão. Isso foi o que Jesus ensinou a eles. Mas o que você está vendo aí afora, cobrando para poder entrar no reino dos céus, cobrando para poder receber bênção de Deus, e sim, foi o diabo que ensinou. Esses malditos filhos do diabo que têm deturbado a Bíblia Sagrada, têm corrompido os costumes do povo com heresias e perdições, que está causando a ruína do homem. Os homens são avarentos desde a sua meninice, mas a Bíblia Sagrada é a palavra pura de nosso Deus, é uma palavra santa, é uma palavra eficaz. A Bíblia diz que ela tem poder para matar e também tem poder para poder vivificar. A letra mata, mas o Espírito vivifica o homem. Vivíamos em um tempo de ignorância, e até hoje a maioria está vivendo na ignorância do futebol, na idolatria do futebol. Os homens dão a vida por causa dos seus ídolos, querem se tornar como eles, querem se parecer eles, porque são ídolos. E a Bíblia diz que o ídolo não é nada, e aquele que adora o ídolo se torna semelhante. Você não vê como os meninos de hoje querem se parecer Neymar, se parecer Cristiano Ronaldo, se parecer Messi. É como é o ídolo, assim se torna aquele que adora o ídolo. Quer andar igual a esses artistas gospel, quer andar igual a esses artistas de cinema, de Hollywood, mas não quer se parecer com Jesus Cristo, não quer andar como Jesus andou. Por quê? Porque se andar como Jesus, vai ser odiado por essa geração. Se andar como Jesus andou, vai ser perseguido, como essa geração persegue os cristãos. Se quiser ser amigo de Deus, vai ter que renunciar à sua própria vida. E isso o homem não quer. Não quer deixar o cigarro de lado, não quer deixar a maconha de lado, não quer deixar a prostituição de lado, não quer deixar o churrasquinho de fim de semana de lado. Para seguir a Jesus, a porta é estreita e o caminho apertado. São poucos que encontram, Jesus falou, mas a porta é espaçosa e o caminho largo, é muitos que entram por ela. É por isso que você vê os homens infiltrados, os homens indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quando ouve a verdade, tapa os ouvidos, passam longe, passa se esquivando, para não se aproximar tão de perto. Arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. Essa promessa aqui, Pedro falou que diz respeito a nós também, aos gentios, porque a palavra do Evangelho foi anunciada também para os gentios, os povos pagãos, aqueles que adoravam imagem de escultura, que ficam adorando os seus deuses vãos, os seus deuses alheios. Mas Pedro, ele anunciava Jesus e a ressurreição. Paulo da mesma forma, Estevão pregava o Evangelho de Cristo. Mas a geração de hoje espelham somente nos ídolos, olha para os seus ídolos para ver se tornam iguais a eles. Está se esquecendo do que está escrito neste livro, está se esquecendo do que Jesus falou há muito tempo atrás. Jesus Cristo está voltando. Desperta enquanto é tempo, se arrependa dos seus pecados. Essa geração de hoje é uma geração maligna. O profeta Jeremias falou que ultrapassou o feito dos malignos. O diabo,
o ser humano tem superado até o diabo nos seus feitos, nos seus pecados. O ser humano tem se virado contra o seu Deus. A geração de hoje, os jovens, as crianças, estão toda endemoniada. Já cresce e já fica falando palavrões, a boca toda suja de palavrão. Porque o pai não ensina o filho, não corrige o filho no caminho que ele deve andar, para que quando crescer, não se desvie dos caminhos do Senhor. Mas a geração de hoje, os meninos já crescem feminado, quebram a mão e saem rebolando igual mulher. E acha isso bonito os pais. Respeita a opinião do meu filho, respeita o que ele quis para ele mesmo. Ah é? A Bíblia diz lá em Levítico, no capítulo 18, que é abominação ao Senhor o homem que deita com o homem como se fosse mulher. É abominação ao Senhor quando uma mulher deita na cama com outra mulher como se fosse homem. E essa geração de depravados, essa geração de homossexuais, essa geração de homicidas, essa geração de homens corruptos está indo de mal a pior. Se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Mas Jesus vai voltar. A igreja deseja que ele volte logo, porque não suporta mais este mundo podre de pecado, este mundo aonde o ser humano provoca todo dia a ira de Deus e não quer se arrepender, não quer buscar ao Senhor, não quer pedir misericórdia. O que eles querem de Deus é só saúde, o que eles querem de Deus é só bênção, só bens materiais, cuidando que isso seja causa de grande ganho. A piedade que eles estão buscando é uma piedade mentirosa. A Bíblia Sagrada, ela oferece ao homem a vida eterna, mas os falsos mestres, os falsos pastores têm pintado um evangelho fácil para que as ovelhas entrem, mas estão se enganando. Jesus falou que eles erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O evangelho não é para te fazer rico, o evangelho não é para te fazer milionário e nem empresário. O evangelho é para te salvar dessa geração perversa, da condenação do inferno. Corra para salvar sua alma. A Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que é isso? É você colocar os artistas em primeiro lugar. É quando você vai em busca dos seus artistas e deixa Deus em segundo plano. Quando você fica à beira de uma televisão 24 horas praticamente, assistindo o seu futebolzinho, a sua novela, o seu filme, e deixa de consultar as Escrituras. Quando você passa a maior parte do dia teclando com seus amigos, falando no WhatsApp, vendo o que está acontecendo no Facebook, mas não quer examinar o que diz a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz as Sagradas Escrituras que toda Escritura foi divinamente inspirada por Deus. A profecia não foi produzida por vontade de homens, mas o Espírito Santo de Deus que falaram aqueles homens inspirados por Ele. O Espírito Santo de Deus que o mundo não conhece. Toda árvore que em mim dá fruto permanece. Todo aquele que está em Jesus não é enganado nem confundido. Mas vamos ver o que acontece com os homens que não quiseram se arrepender dos seus pecados. Lá em Apocalipse capítulo 22 versículo 15, vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. Em Apocalipse, também de número 21 e versículo 8, diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Vão ficar de fora do reino dos céus os injustos, aqueles que praticam iniquidade, aqueles que praticam o pecado, porque Deus, Ele ofereceu a salvação, mas o homem não quis saber dessa salvação. Ele quis se preocupar em fumar a sua maconha, quis se preocupar em fazer sexo com a sua namorada, quis se alegrar indo passear em shopping center, quis gastar o tempo inteiro que viveu na terra só se deleitando nos prazeres da carne, quis buscar somente os seus interesses. Por isso que Paulo falou: todos buscam o que é seu, mas não o que é de Cristo. Estão só se preocupados com o hoje e com o amanhã, não se preocupa mais com a vida eterna. E Jesus falou que virá numa hora em que menos estejais apercebido. Vigiai, pois, porque você não sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus vai voltar brevemente. Prepare-se para encontrar com Ele, porque se a sua vestimenta estiver manchada pelo pecado, se a sua vida estiver podre no pecado, você será amarrado pés e mãos, sem misericórdia, ser lançado no fogo do inferno. Jesus falou que lá haverá pranto e ranger de dentes. Lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E aonde está aquela história que existe em purgatório? Aonde está a história que reza de sétimo dia vai tirar sua alma do purgatório e te transferir para o paraíso? Isso é invenção dos homens, é mentira que o diabo te falou. O que existe é um juízo de Deus. Então deixa de acreditar em papas, deixa de acreditar em padres e começa a acreditar na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não vim aqui te apresentar religião, porque religião não te salva. Eu não vim falar para você de evangelho de Maomé, porque Maomé é um mentiroso, filho do diabo. Eu não vim aqui falar para você de Maria, porque Maria não pode rogar por você nem agora e nem na hora da morte. Mas eu vim te falar de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem poder de fazer viver e de fazer morrer. Jesus, que tem um grande poder. Ele falou em Mateus 28, e versículo de número 18: todo o poder me foi dado nos céus, todo o poder foi me dado, poder e autoridade Jesus tem contra os homens pecadores, contra os ricos e contra os pobres. Pilatos falou para Jesus, caiu na besteira de dizer para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder também para te soltar? Jesus olhou para Pilatos com um olhar de autoridade e falou: nenhum poder você terias contra mim se do céu não fosse te dado. Bolsonaro pensa que tem poder de mudar leis. O homem pensa que tem poder de mudar as leis, as regras que neste livro está escrita. O homem pensa que tem poder de promover o que é errado e continuar nisso até o fim da vida. Jesus, ele não teve por inocente nenhum daqueles homens que viveram na cidade de Sodoma e Gomorra, porque do céu se manifestou a ira de Deus. Caiu do céu fogo e enxofre, e desde o mais moço até o mais velho foram consumidos pela ira de Deus. E você pensa que essa geração de hoje vai escapar do juízo de Deus? Jesus falou que mais juízo haverá para essa geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Mais juízo haverá para essa geração de hoje, que adora futebol, que adora ídolos, que adora demônios e não quer se arrepender. Deixe o seu ídolo do futebol, deixe o seu ídolo da religião, deixe o seu ídolo da sua família, deixe o seu ídolo enquanto é tempo e busque o verdadeiro Deus, que é digno de glória, honra e majestade. Jesus falou: eu vou te mostrar quem vocês devem adorar. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só Ele prestarás culto. Mas o homem usa o seu corpo para se prostituir, usa o seu corpo para prestar culto a demônios, e ainda não reconhece, e quando fala, diz que está julgando. Quando fala que não pode julgar. É a palavra que julga o homem, porque esta palavra Jesus falou que ela julgará o homem no último dia. Você pensa que depois que você morrer vai acabar? Você está enganado.
Depois da morte, você vai dar de cara com a realidade que a Bíblia deixou escrita neste livro, que os apóstolos morreram por causa dessa verdade. Depois da morte, você vai ver o que foi a verdade, que você se esquivou, que você não deu credibilidade. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Não adianta você correr atrás daquilo que é inútil, porque aquilo que é elevado a Deus, aquilo que é elevado aos homens, para Deus é abominação. Creia no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação da sua alma. Não fique se preocupando com seu corpinho sarado. Não se preocupa, porque esse corpo vai vir ao desmancho. Esse corpo que você tem, sensual, no dia do juízo, você vai ver o que é bom. No dia do juízo, você vai ver que não valeu de nada você ter cuidado do corpo exterior e deixado o interior apodrecido no pecado. Você só se preocupou em andar em boa aparência, mas interiormente estava podre. E os homens buscam só o que é seu, mas não quer buscar o que é de Cristo. É por isso que as religiões hoje só ensinam o que é mentira, e os homens dão valorização àquilo que é mentiroso, aquilo que é nada perante Deus. Você não vê como é que esses templos dos falsos profetas crescem? É uma estatística que diz o IBGE, a Receita Federal, que é 4.400 igrejas evangélicas que são abertas por ano. É uma média de 12 igrejas por dia, uma a cada 2 horas. Sabe para quê? Para roubar o seu dinheiro, para te roubar o que você tem. A Universal, a Mundial e a do R.R. Soares, só para roubar. E as pequeninas que estão no mesmo caminho, está só podendo roubar o povo, e o povo não quer ver a verdade. Paulo falou, eu não busco o que é seu, mas eu busco o que é vosso, que é a vossa alma, a salvação do homem. Mas os homens só estão buscando dinheiro, só estão buscando aquilo que são agradáveis para eles mesmos. Mas esta palavra, ela não mente. Paulo falou que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer acreditar em quem? Em Papa Francisco? Em Silas Malafaias? Em Edir Macedo? Aquele Edir Macedo tem enganado o povo, e o povo é tudo um bobão, não quer acreditar no que diz essa palavra, e busca esses falsos mestres, porque eles estão buscando somente o que lhe apraz, porque eles estão no mesmo caminho, buscando o que eles sempre buscaram ao longo da vida. Ficaram de fora os cães. Sabe o que é cães? É os falsos pastores, falou o profeta Isaías. Os cães só estão interessados no dinheiro. Os cães não ensinam o caminho da verdade. Eles ensinam meia verdade para poder adquirir proveito próprio para eles mesmos. Por isso que você vê, eles andam em carros luxuosos, andam com ternos modernos, com roupas boas, e o povo mendigando, o povo passando necessidade. Manda eles vender tudo que eles possuem, para ver o que eles falam para você. Foi Deus que me deu, foi Deus que me abençoou. Ué, irmão, você está mandando eu vender aquilo que Deus me deu? Nananina não. Sabe quem deu você? Foi o Deus desse século. Satanás se apresentou para Jesus e falou, está vendo aqui a glória deste mundo? Tudo isso foi me entregue, e eu dou a quem eu quero. Proste aos meus pés e me adore, e eu te darei tudo isso. Jesus falou para Satanás, para trás de mim, Satanás, porque está escrito também, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Você não vê como Edir Macedo faz muito sucesso? Até lançou por segunda vez no cinema um segundo filme, porque eles não estão interessados nas almas, não prega e não proclama o verdadeiro evangelho. Esses homens corruptos de entendimento. Mas esta palavra aqui vai julgar os grandes e os pequenos. Naquele dia do juízo final, Jesus falou em Mateus 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, só aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que permanecem nos céus. Os homens estão pensando que é todo mundo que vai entrar para o céu. Todo mundo depois que morre vai descansar em paz. Não tem coragem de ler a Bíblia para buscar em Deus o arrependimento. A oração que eles fazem
é uma oração que sacia eles mesmos, só buscam o que é proveitoso para a sua carne, mas o que é ruim para a carne eles não estão interessados, não têm coragem sequer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas sobrevirão sobre eles. Dê glória a Deus quando tudo vai bem, dê glória a Deus também quando tudo vai mal, porque Paulo falou: sei ter abundância e sei também passar necessidade. Todas as coisas me fortalecem, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Jesus estava com o apóstolo Paulo todos os dias, como ele prometeu. Jesus não falha. O mundo engana o homem com astutas ciladas. O mundo ilude o ser humano com os prazeres e as concupiscências. O mundo tem enganado o homem com aquilo que ele oferece, que aparentemente é bom, mas por dentro é ruim. E o homem está indo de mal a pior. Mas a Bíblia Sagrada mostra para você qual é o caminho que te leva à perfeição diante de Deus. E é Jesus este caminho que leva o homem para a vida eterna. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor acha vida, aquele que busca Deus encontra o Filho. Jesus falou: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer vir para Jesus? Mas primeiro você vai ter que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e andar como Jesus andou. Vai ter que renunciar o que você mais gosta. Você vai ter que deixar daquilo que você mais gosta. Se você gosta de futebol, você vai ter que renunciar. Se você gosta de música profana, você vai ter que deixar de lado. Se você gosta de fumar maconha, você vai ter que renunciar para viver uma vida santa e íntegra aos olhos de Deus. Crucifica o seu velho homem, crucifica a velha natureza do homem pecaminosa e dê lugar para o Espírito Santo de Deus te conduzir, te guiar e te direcionar ao caminho de Deus santo. Porque todo aquele que me busca, acha, e todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, as portas se abrem, as portas da salvação. Quando o homem vai atrás de Deus, com interesse nela, ele mostra toda a eficácia da sua benignidade, todo o poder de mostrar a manifestação da sua graça em Jesus. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus oferece ao homem a vida eterna. Arrependei-vos e corra para salvar sua alma. Sai, corra, sai deste mundo perverso. Encontre refúgio em Jesus, porque Ele é o escudo, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o que é e será para todo sempre. É o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Esta é a mensagem do Evangelho. Quem crê nela será salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito de Deus, no unigênito do Filho de Deus. Eu vim para o que era meu, mas os meus não reconheceram, não me receberam, diz a Bíblia Sagrada. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Esta é a mensagem do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus.